Em 5 de janeiro de 1893, nascia em Gorakhpur, na Índia, Mukundalal Ghosh. Mas você já deve conhecê-lo como Yogananda. Oh! Então hoje teremos festinha para comemorar o aniversário de Yogananda. Muito bom, queridos, sejam bem-vindos. Meu nome é Geisa Barazal, sou professora de yoga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Yogananda, mas como é o chazinho da noite, é de acordo com as vozes da minha cabeça, para variar. É, o Yogananda tem aí a sua obra-prima espiritual, que é a autobiografia de um yogi, onde ele relata toda a sua jornada na busca pelo seu guru e os seus ensinamentos espirituais. E algo que eu sempre gostei, eu já li a autobiografia umas 5, 6 vezes, e uma coisa que eu sempre gostei bastante é que na autobiografia de um monge, você vê que ele é muito pimentinha, muito gente como a gente, né? Geralmente as pessoas têm a visão de que quem pratica yoga é uma pessoa super zen, resiliente, que para tudo diz amém ou om, nunca saberemos. E na verdade não, né? E aqui eu tô falando quem pratica yoga não é nem. Falando aqui das massas, né? Quando eu falo que eu sou professora de yoga, todo mundo pensa que eu sou uma mistura de Caetano Veloso com Lechotan, que eu vou falar de uma forma muito tranquila, muito calma, né? Enfim, e não é bem por aí, né? Yoga é algo que te põe no seu centro, te traz energia. Então, quando eu vejo alguém falando, namastê, gratidão, porque eu faço yoga, eu já fico meio de bode, não vou mentir não. Mas aqui, falando em específico dos mestres, dos grandes mestres yogis, né? Eram pessoas com muita energia, muita certeza, muita vitalidade. E o Yogananda, desde sempre, ele mostrava muito isso na personalidade e no caráter dele. Né? Ele já sabia o que ele queria desde sempre. Por várias vezes a família tentou fazer com que ele casasse, né? Fosse ali, constituísse uma família e tudo mais. E ele sempre foi muito resistente, falando que não é isso que eu quero, não é para isso que eu nasci. A minha vocação, o meu dharma é servir a Deus, não é nem servir a Deus, é conhecer Deus, né? Esse era o grande propósito da vida dele, conhecer Deus. E ele foi muito firme quando tentavam tirar ele desse caminho. E uma coisa que eu acho muito incrível na autobiografia, e é um capítulo em específico que eu sempre tenho comigo, é uma passagem onde o irmão mais velho, porque na Índia o irmão mais velho é como se fosse um pai, você respeita o seu irmão mais velho como um pai mesmo. O irmão mais velho fez ali uma proposta para ele, que se ele conseguisse no dia seguinte ir da cidade que eles estavam, se eu não me engano era Agra, até Vrindavan, sem nenhum dinheiro, e voltar sem pedir esmola, sem pedir dinheiro, nada, ele liberaria o Yogananda para fazer ali seguir a vida monástica que ele tanto queria. E quem ia junto com o Yogananda era um amigo dele que estava junto ali na casa do irmão. E o Yogananda topa. E aí o amigo fica desesperado. Ele fala assim: meu Deus, como que a gente vai ir até a outra cidade sem dinheiro nenhum no bolso? E o amigo até tentou pegar ali umas rúpias, esconder no bolso, e o Yogananda ficou indignado. Ele falou assim: jamais você tá duvidando que Deus vai ajudar a gente? Deixa esse dinheiro aí. E eles vão. No dia seguinte, o irmão do Yogananda só dá a passagem de ida, né? Coloca os dois lá no trem com a passagem de ida, e vai desencadeando tantas coisas durante essa viagem que eles conseguem fazer amizade no trem. E assim, o Yogananda não era de dar muita trela, não. Vieram os caras lá e ele, tipo, meio que desprezando os caras, mas mesmo assim, os caras estavam ali para ajudar. E eles chegaram em Vrindavan
e foram recepcionados com um banquete de uma visita que deu errado, levaram eles no lugar. Depois apareceu não sei quem e levou pra. E assim, e eles fizeram uma super viagem. E no final do dia, ainda um rapaz que fez ali tipo um tour com eles pela cidade falou assim. E esse rapaz achou eles porque ele estava meditando e na meditação veio a imagem de dois rapazes embaixo de uma árvore. E aí ele, andando pela cidade, viu os dois e falou assim: vou ajudar vocês. E ele levou eles para fazer um tour e depois deu dinheiro, e com esse dinheiro eles conseguiram voltar para Agra. Então, sempre que eu me vejo em dificuldade ou em dúvida, né, eu sempre lembro dessa passagem do Yogananda. E não é porque a vida sempre vão ser flores e porque as coisas sempre vão se desenrolar do jeito que a gente quer, ou porque as coisas milagrosamente vão se resolver. Muito embora eu sempre falo isso, milagres existem e pode ser que aconteça, mas é porque as coisas são como são. E a minha vida toda foi muito baseada em fé, em coisas incríveis acontecendo. Trazer aqui uns detalhes para vocês. Quando eu fiz faculdade, quando entrei na faculdade de Direito, um mês antes de começar as aulas, a minha mãe, ela perdeu o emprego. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, eu tinha 16 anos, gente. E agora? Eu vou começar a faculdade, eu já vou ter que trancar, porque minha mãe perdeu o emprego. Como que vai pagar minha faculdade? Enfim. E a minha mãe falou assim, não, com o dinheiro da rescisão, o primeiro ano da faculdade eu consigo pagar, e aí depois, a Deus pertence. E quando foi chegando mais o final do ano, e nisso assim, eu fazendo a faculdade sem conseguir comprar todos os livros, né, me virando na biblioteca, porque enfim, na época das vacas magríssimas, magérrimas, sei lá, enfim, magra esquelética, vaca esquelética. Quando foi chegando mais pro final do ano, uma amiga, a gente estava numa rodinha ali de amigas, uma amiga virou para duas amigas e falou assim, olha, estão precisando de meninas para trabalhar com promoção de vendas e tal. E essas duas amigas estavam querendo trabalhar e ela passou lá o contato para essas duas. E uma delas, que é minha grande amiga até hoje, a Gabriela, virou para mim e falou assim, Gê, por que você não vai? Você tá precisando. Eu falei assim, verdade, vou. E eu lembro que na época eu fiquei até com receio. Eu falei assim, nossa, mas ela não falou pra mim, eu vou me enfiar no negócio, né? Fiquei assim, mas fui. Fui e passei. E por 3 anos e meio, quase, eu trabalhei com promoção de vendas e foi aí que eu consegui pagar minha faculdade. E quando eu tava indo pro último ano da faculdade, eu pensava assim, nossa, eu preciso de um estágio, porque eu vou terminar a faculdade, eu não tenho experiência nenhuma. Eu não sei nada, né? Eu fiz faculdade de Direito, eu falei assim, gente, como que eu vou, né? Enfim, me tornar uma advogada. E aí, ainda trabalhando com promoção de vendas, eu fazia, tipo, loja A de terça, loja B de quarta. E naquela semana, o meu coordenador inverteu. E quando ele inverteu, estava no dia que eu geralmente não estava naquela loja, entrou um senhor que ele queria comprar lá uma câmera digital, era dessa época ainda. E aí foi o vendedor e, gente, era tipo 11 horas da manhã. E eu colei junto com o vendedor, fui lá, né, atender lá o senhorzinho. E aí o vendedor perguntou o nome do senhor e o senhor tirou um cartão. E ele entregou um cartão pro vendedor e entregou um cartão para mim. E quando eu olhei o cartão e eu vi que aquele senhor era advogado, eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, o senhor não precisa de estagiária? Ele falou assim, no meu escritório sempre precisa de estagiário. Manda o seu currículo, né? Tinha ali um telefone e tal, liga lá, manda o seu currículo. E eu só pensei, nossa, eu vou pôr o quê nesse currículo, gente? Eu vou pôr o quê? Mas enfim, fiz o currículo,
conversei, eu falei pra ele ali na hora, eu falei assim, meu, eu tô indo pro último ano de faculdade, nunca fiz estágio, preciso, tô de férias, posso trabalhar, posso ir lá nas férias? De graça, só pra entender como que funciona um escritório de advocacia? E ele falou assim, não, tudo bem, liga lá, conversa, enfim, liguei, conversei e tal. E nas minhas férias da faculdade, eu fui trabalhar nesse escritório. Então, de manhã, eu ia pro escritório e quando estava na hora do almoço, eu ia pro shopping trabalhar ali com a promoção de vendas. E fiz assim o mês de janeiro inteiro das férias. E quando ia voltar às aulas, eu lembro que a dona do escritório chegou para mim e falou assim: ah, segunda-feira volta às suas aulas? Eu falei assim, volta. Ela falou assim, você não vai vir mais? Eu falei assim, não tem como, né? Ela, ai, que pena, porque eu precisava de uma estagiária. E foi embora. E daí na hora eu falei assim, meu Deus, perdi a chance. E no dia seguinte eu voltei, conversei com ela e falei assim, olha, se a senhora precisa de uma estagiária, eu topo, eu quero, preciso, por favor. E ela me contratou. Enfim, virei estagiária, depois me tornei advogada e fiquei 15 anos nesse escritório. E assim, são pequenos encaixinhos da vida, né? A vida, de alguma forma, ela vai te guiando. E o mesmo foi para eu passar na OAB. Teve lá um churrasco da equipe lá de formatura. Eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso. E, gente, na época era o quê? R$ 15? Eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso. E o convite. E um amigo falou assim, eu não vou conseguir, fica com o meu. Assim, gente do céu. Fui. E nesse churrasco aí da comissão de formatura, na época um cursinho da OAB estava sorteando lá uma bolsa para fazer o curso preparatório para a OAB. Aí sorteou a primeira vez, quem foi sorteado era filho de um professor, aí todo mundo, não vai. Aí a segunda sorteada era da comissão, tipo, não vale. Aí a terceira sorteada fui eu. Eu falei assim, todo mundo fica quieto. Eu vou. E foi assim também que eu ganhei ali o curso preparatório da OAB e tudo mais, enfim. Acabei passando na OAB e tal. Então, assim, quando eu leio esse trecho, voltando lá para a história do Yogananda, né? Quando eu vejo esse trecho do Yogananda, eu lembro de tanta coisa espetacular que aconteceu na minha vida e que foi me guiando, foi me pondo no caminho, às vezes de forma sutil, às vezes de forma não tão sutil, como foi o meu 2020, meus alunos já sabem, mas assim, a vida te guia e tudo que você precisa é ter fé, ter confiança. Já falei isso inúmeras vezes. Não é à toa que o nome do meu estúdio é Shraddha, que significa fé em sânscrito, né? Então eu creio muito que quando você está no seu dharma, você está no seu propósito, você faz as coisas com o coração aberto, você não tem uma intenção escusa por trás, as portas se abrem, a vida acontece, né? Muitas vezes a gente fica ali dando cabeçada, e às vezes não é algo para você, e você insiste, e quando você simplesmente suspira, com um desejo sincero, eu quero, as coisas acontecem, se tiver que acontecer. Então é isso, queridos. Queria trazer essas vozes da minha cabeça aqui hoje para vocês. Espero que de alguma forma isso dê um quentinho no coração de vocês. Que quando vocês estiverem passando por algum momento difícil não, desafiador, lembre-se, sempre há uma porta. Tchau pra vocês.